Isso aí, galerinha, mais uma questãozinha bacana da nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Volume, esqueci de falar o valor, volume 5, página 20, questão 62. Um avião descreve uma curva em trajetória circular com velocidade escalar constante num plano horizontal, conforme está representado na figura, onde F é a força de sustentação perpendicular às asas, P a força-peso, alfa o ângulo de inclinação das asas com relação à horizontal R, R é o raio da trajetória. São conhecidos os valores de alfa igual a 45 graus, R igual a 1000 metros, massa do avião igual a 10.000 quilos. Então ele falou que o ângulo alfa é 45 graus, falou que o valor de R é igual a 1000 metros e a massa do avião 10.000 quilogramas. Muito bom. Assinale as proporções corretas, considerando para efeito dos cálculos apenas as forças indicadas na figura. Ou seja, ele já não quer que a gente coloque aí atrito, nem nada além disso. Né? Atritos maiores, nada além disso. Se o avião realiza um movimento circular uniforme, a resultante das forças que agem sobre ele é nula. Não, resultante zero é MRU. O cara que faz curva tem que ter força centrípeta, não é isso? Não. 02. Se o avião descreve uma trajetória curvilínea, a resultante das forças externas que atuam sobre ele é necessariamente diferente de zero. Com certeza, é a própria força centrípeta. Resultante no MCU é força centrípeta. Movimento circular, conforme você falou curvilínea só, então realmente, não é zero. Parabéns. Verdade. 04. A força centrípeta em cada ponto da trajetória, a resultante das forças externas que atuam no avião na direção do raio da trajetória. É isso aí. A força centrípeta é, em cada ponto da trajetória, a resultante das forças externas que agem no avião na direção do raio da trajetória. É isso que é a resultante no caso do movimento circular uniforme, né? É a centrípeta que é a resultante. E o que é a resultante? A soma de todas as forças que agem no corpo. É isso mesmo. Então ele falou o que a teoria nos ensinou. 0,8. A força centrípeta sobre o avião tem intensidade igual a 100.000 newtons. Bom, essa força F vai ter que primeiro anular o peso, vocês concordam comigo? Para ele não nem descer, nem subir, para ele poder fazer a curva no plano horizontal, como o problema falou. Então, se o peso do cara, se a massa dele é 10.000, o peso do cara são 100.000 newtons, tudo bem? Se o peso do cara são 100.000 newtons, então a força de sustentação na direção Y tem que ser 100.000 newtons. Ele disse que essa força de sustentação é perpendicular às asas, não é isso? Então eu pergunto a vocês, quanto é que é esse ângulo aqui? 45 graus, né? Se isso aqui tudo é 90, aqui tudo é 90 e aqui é 45, aqui tem que ser 45 graus. Então eu consigo calcular a força F que está atuando no cara, né? Concorda comigo? Eu digo calcular a força F porque eu vou ter que achar a componente dela aqui, ó, para descobrir quem é a força. Mas vem cá, já que esse ângulo é 45 graus, e essa FY é componente de F, quanto é que vai valer FX, meu amigo, que é a força centrípeta? Vai valer igual a FY, né? E como FY é 100.000, só porque o ângulo é 45, hein, galera? Senão eu teria que calcular a F e depois decompor para calcular Fx, mas como o ângulo é 45 graus, eu concluo que Fx, que é a força centrípeta, são 100.000 newtons. Fazer um teco ali com a hélicezinha, né? Arruinou meu desenho. Bicho. Quero que tu entenda claramente o que está acontecendo. Avião, asas do avião, certo? Centro da curva que o avião faz. Beleza? Ele nem desce nem sobe, só faz a curva perfeita, mantendo sua altura. Ele desenhou para a gente o peso e desenhou a força de sustentação que ele garantiu ser perpendicular às asas. Não é isso? Disse que esse ângulo de inclinação com a horizontal, então, era 45 graus. Claro que o ângulo de cima é 45 graus. Para ele não estar subindo nem descendo, eu sei que vai ter que ter uma parcela dessa força F, que eu chamei de Fy, que se iguala ao peso. Como o peso é M vezes G, 10 vezes 10.000, 100.000, eu descubro que Fy tem que ser igual ao peso, 100.000 newtons.
ângulo, a força F, e depois calcular a componente Fx. Mas como o ângulo é 45 graus, eu sei que as componentes têm os mesmos resultados. E como a Fx é a própria força centrípeta, eu concluo que a força centrípeta também tem 100 mil. Tudo bem? A força centrípeta sobre o avião tem intensidade de 100 mil. 16. A velocidade do avião tem valor igual a 360 km por hora. A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Eu sei a força centrípeta. O que é força centrípeta? É massa vezes aceleração centrípeta. A força centrípeta é 100 mil. A massa do cara é 10 mil. A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. E o r, ele falou que era 1000 metros o raio da curva. 1000. Está dividindo, passa multiplicando. V é raiz de 10 mil. V igual a 100 metros por... E como é que transforma para quilômetros por hora? Multiplica por 3,6, que vai dar 360 quilômetros por hora. Realmente, é verdade o que ele falou, né? Ele falou que a velocidade do avião tem que ser igual a 360 km por hora, senão não faz sentido essa força centrípeta estar dando esse valor. Com certeza, é verdade. 32. A força resultante que atua sobre o avião não depende do ângulo de inclinação das asas em relação ao plano horizontal. A força resultante que atua sobre o avião não depende do ângulo de inclinação das asas em relação ao plano horizontal. A força que vai, a resultante que vai atuar no avião, depende da massa, da velocidade e do raio da curva, né? Certo? Já que força centrípeta é m v ao quadrado sobre r, certo? Vai depender do raio da curva, da massa do avião e da velocidade. É isso que define a força centrípeta. O ângulo que ele vai usar ali vai depender da maneira como ele deseja fazer a curva. Ele pode inclinar mais a aeronave e usar menos o flap da asa traseira, ou ele pode usar mais o flap da asa traseira e menos a inclinação da aeronave, certo? Mas se ele estiver fazendo aquela curva com aquela massa, com aquela velocidade, né, não vai ser o ângulo que vai determinar a força centrípeta, vai ser a massa, o raio da curva e a velocidade, certo? Legal, aquela última ali eu diria que é a mais bonita. A força resultante que atua sobre o avião não depende do ângulo de inclinação das asas em relação ao plano horizontal. De fato. De fato. Se eu alterar esse ângulo, eu vou alterar essas forças, que só vão estar em equilíbrio se eu alterar também a velocidade do avião, ou o raio da curva, ou a massa do avião. Certo? Então não é o ângulo da curva que eu inclino o avião que vai determinar a força centrípeta. É a massa, a velocidade e o raio. E aí eu vou usar uma inclinação determinada para poder fazer aquela curva. Certo? Mas essa aí eu diria que é a mais delicada. Ele falou que não depende, né? Não depende. Eu vou concordar. Pois não. Então, o ângulo com a velocidade depende do ângulo que ele vai usar? O ângulo que ele vai usar depende da velocidade com que ele quer fazer a curva. Para ele poder fazer uma curva, digamos, confortável. Porque pensa bem, olha só. Quando eu inclino uma moto para fazer a curva, certo? O quanto eu vou inclinar a moto é para obedecer àquela curva. Certo? Ou seja, que curva que eu vou fazer? É isso que eu preciso saber, né? Com que velocidade eu vou fazer a curva, qual é o raio da curva, qual é a massa da moto. É isso que vai determinar a aceleração centrípeta nela. Certo? E aí o ângulo que eu vou colocar na moto é para poder conseguir fazer a curva dada. Certo? Agora olha só, se eu pegar uma moto, soltar a moto, e dependendo de como ela se inclinar, o quanto ela se inclinar vai alterar a aceleração dela. Certo? Porque com a inclinação ela estará fazendo uma curva diferente. Beleza? Certo? Mas é a mais delicada, com certeza. Então 40, 62. Pois não. E isso, as pistas de corrida de bicicleta são inclinadas para isso, para que o peso do atleta ajude ele a fazer a curva. Para que não precise só ser o atrito do pneu, certo? Porque se dependesse só do atrito do pneu, teria que inclinar muito a bicicleta e ele não poderia ir tão rápido. Então vamos inclinar a pista
Assim o peso vai ajudar a fazer a curva, não vai precisar de tanto atrito no pneu, não vai derrapar e eles podem acelerar mais velozmente. Certo? Pode fazer assim, trazer. Bimestral 3? É porque eu bonito. Vamos lá. Tu vê, cara, hoje eu descobri onde é que eu tirei essa questão.